Olá, está começando mais um Além das Montanhas, que hoje discute o tema 1087, que está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal e que trata de permitir ou não o recurso em caso de absolvição no Tribunal do Júri. Participam deste programa a advogada criminalista Lorena Márcia Ferreira de Oliveira, ela é conselheira da OAB Minas Gerais, subseção de Santa Luzia, e também presidente da comissão do Tribunal do Júri da subseção de Santa Luzia. O desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e professor de Direito Carlos Henrique Perpétuo Braga, pós-graduado em Direito Penal pela Universidade Nova de Lisboa e em Direito Penal e Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Uberlândia. Também está conosco o promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, titular do Primeiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte, Cláudio Barros. Ele é coordenador da COJUR, a Coordenadoria Estadual das Promotorias de Justiça do Tribunal do Júri de Minas. Então, muito obrigada. Doutor Cláudio, eu queria começar com o senhor, pedindo para o senhor explicar melhor sobre esse tema 1087. É um pleito do Ministério Público? Laura, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar novamente no seu programa, como também é uma honra muito grande receber os ilustres convidados que nos dão a alegria da presença hoje. Quero começar agradecendo também a doutora Lorena, destacada e combativa advogada, com quem, aliás, eu tive a honra de debater no Primeiro Tribunal do Júri, aqui de Belo Horizonte, e também o renomado e conhecido desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, doutor Carlos Henrique Perpétuo Braga. Eu tive a honra de trabalhar com o doutor Carlos Henrique, quando foi, e para mim sempre será, juiz presidente do Primeiro Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte, ele que eu considero a figura e a voz do Primeiro Tribunal do Júri. Muito obrigado pela presença dos senhores. Laura, na verdade não se trata de uma reivindicação do Ministério Público. O tema 1087 é, antes de qualquer coisa, uma preocupação, uma angústia para o Ministério Público. E explico por quê. O Ministério Público, na verdade, é um órgão que tem por objetivo proteger a sociedade, proteger o direito das vítimas. Este tema tem a pretensão de afastar, impedir o recurso do Ministério Público em casos de absolvição no âmbito do Tribunal do Júri, quando o réu vem eventualmente a ser absolvido em razão do chamado quesito genérico absolutório. E o Ministério Público se insurge contra isso. Para entender melhor, é preciso voltar um pouco no tempo, e aqui eu faço de forma muito objetiva. Em 2008, o Código de Processo Penal sofreu uma reforma considerável e que modificou significativamente as questões afetas ao Tribunal do Júri. O objetivo era muito claro, era simplificar a votação, ou especificamente os quesitos que têm por objetivo fazer as perguntas aos jurados, pessoas leigas na acepção técnica da palavra. E, importando um sistema anglo-saxônico ou do direito americano, se indagou de forma mais simples se o jurado absolve o réu, passou a se indagar. Por uma criação doutrinária e jurisprudencial, passou a se entender, sem amparo na lei, porque em nenhum dos 811 artigos do Código de Processo Penal vai se encontrar a legitimidade ou a possibilidade de que é possível absolver o réu por clemência, leia-se, benevolência, indulgência, perdão. Mas foi uma criação doutrinária que passou a admitir essa figura. E hoje, o que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, através do chamado tema 1087, é se, absolvido o réu por clemência, poderá o Ministério Público ou não recorrer. Setores pretendem impedir o Ministério Público de fazê-lo, e o Ministério Público quer recorrer para que uma segunda voz, uma segunda instância, não obstante a soberania do júri, possa não reformar a decisão do júri, que é soberano, mas submeter o réu a um novo julgamento, para que este órgão, que é efetivamente soberano, possa, em definitivo, dizer
se é o caso de manter a absolvição ou se é o caso de reformar esta decisão à vista de uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se os elementos probatórios assim o permitirem. É isso que o Ministério Público deseja, em nome do direito das vítimas, em nome da proteção do direito à vida. Doutora Lorena, qual que é a sua opinião sobre essa questão? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Laura, para que eu pudesse dar minha contribuição nesse tema tão complexo. Então, queria agradecer muito a minha presença, né, o meu convite aqui, para que eu comparecesse. Então, também queria agradecer, né, aos meus companheiros aqui de mesa. É uma honra estar aqui na presença dos senhores, que são pessoas comprometidas com as profissões que escolheram, de renome, né, mineiro, todo mundo que está nacional. Então, eu gostaria de agradecer e me sinto muito lisonjeado com esse espaço de fala concedido aqui para a defesa, né, se pronunciar contra esse tema. Primeiramente, eu queria dizer que é um tema muito complexo. Então, qualquer resposta rápida, a gente corre o risco, realmente, de retroceder na história do processo penal, do nosso processo penal. Já que a reforma de 2008, como o doutor Cláudio mesmo disse, foi no intuito de simplificar a votação, que era uma questão muito sensível, era o que proporcionava mais nulidades no procedimento. Então, também ocorriam injustiças por conta disso. Às vezes, né, com muitos recursos, realmente, por causa das nulidades que aconteciam com essa questão dos quesitos, como eram feitos antes de 2008. Então, com a inclusão do quesito genérico, foi uma forma mesmo de simplificação. E aí, dentro desse quesito, cabem várias teses, né, como até mesmo teses supralegais, né, de exclusão da culpabilidade. Então, isso ampliou realmente, deu eficácia ao princípio da plenitude de defesa. A defesa, né, os advogados do Tribunal do Júri, que são militantes como eu, a gente entende assim, que é bem temerária essa questão, no sentido do perigo do retrocesso quanto à questão da quesitação. A gente tem essa preocupação, mas entende e acha legítimos questionamentos propostos pelo Ministério Público nesse agravo regimental que teve essa repercussão geral nesse tema 1087. Mas também há um contrassenso, uma questão até de uma argumentação lógica, já que os jurados eles votam de acordo com a íntima convicção. Então, assim, já que a gente não exige um julgamento dos jurados conforme a prova dos autos, como que a gente vai aferir se o julgamento foi contrário à prova dos autos? Então, eu já tive vários júris na minha carreira, né? E eu tive 6 absolvições somente nesse quesito genérico da clemência, né? E foram argumentados vários outros fatores. E eu queria também deixar uma questão aqui para debate. O juiz, no caso de homicídio culposo, ele pode realmente perdoar, né, o acusado, se tiver realmente uma consequência, a sanção penal foi muito gravosa para ele. E aí, no Tribunal do Júri, como que seria isso, né? Eu também tenho um posicionamento bem pessoal sobre isso, diante de tudo que eu estudo, no seguinte sentido, é até polêmico, né, essa questão, mas o Tribunal do Júri, ele foi incluído na Constituição de 88 como garantia fundamental. Antes ele estava numa topografia diferente de organização judiciária, são as constituições da República. Então, a questão polêmica é o seguinte, o Tribunal do Júri, ele é uma possibilidade mesmo da pessoa que é culpada ser absolvida por outros motivos, que não os legais. Então, por exemplo, a pessoa afirma a materialidade, afirma a autoria, os jurados, mas lá no quesito da absolvição tem vários outros fatores que são considerados. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado só com o retrocesso disso. Para mim, foi um avanço civilizatório essa questão da absolvição, né? Eu entendo a questão da prova contrária aos autos, que a gente tem que ficar preso mesmo ali à lealdade processual, mas tem muitas questões que permeiam o júri para além de questões legais, né? Questões supralegais, morais, do que a pessoa entende como justiça. E isso é muito bonito, essa diversidade, né, que está presente ali no Tribunal do Júri. Então, essa é a minha opinião. Desembargador, queremos ouvir a sua opinião agora. Primeiro, eu quero me associar aos cumprimentos dos meus colegas de bancada, agradecer os elogios e retribuí-los, e eu faço de uma maneira bem transparente. Primeiro, porque eu trabalhei com o Dr. Cláudio durante muito tempo no Tribunal do Júri, deu-me muito trabalho, né? É um tribuno de mão cheia e, mais do que isso,
um promotor de justiça comprometido com a causa do Tribunal do Júri. A doutora Lorena, quando eu fui juiz do Tribunal do Júri, ela não era sequer nascida, mas, enfim, eu rendo também as homenagens até pela contundência com que ela expôs as suas ideias aqui. Eu quero agradecer, Laura, essa honra de participar de um debate tão seleto e dizer que o tema é extremamente relevante porque nós trazemos o Tribunal do Júri para um lugar sagrado no ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal. Não é à toa e não é em vão que o Tribunal do Júri está inserido no capítulo dos direitos e garantias individuais. É o direito do cidadão ser julgado pelos seus pares nos crimes dolosos contra a vida e os crimes conexos. E isso assume uma relevância maior porque este ano, em 2024, nós celebramos a queda dos números de mortes violentas no Brasil. Nós temos uma guerra aqui, nós baixamos dos 40 mil para 39.500 e festejamos porque achamos que é um avanço. É um avanço, mas está longe do ideal. Bom, o que isso tem a ver com o nosso debate? Se morrem 39.500 pessoas, em média, por ano no Brasil, vítimas de homicídio ou crimes violentos, nós precisamos julgar bem e honestamente aquelas pessoas que se envolveram nesses crimes, porque isso diz respeito a nós, a cada um de nós. E quando eu menciono que o tema resgata a Constituição, é preciso fazer uma leitura da Constituição em termos dos atributos que o legislador constituinte originário colocou. Sigilo das votações e soberania dos vereditos. Que história é essa? O que é soberania? Soberania é algo que se decide por último, não tem nada acima. Como a palavra do Supremo. Quando o Supremo diz que algo é assim, nada acima do Supremo pode modificar aquele posicionamento. Então, eu vejo com muita alegria um debate desse tema. É preciso, efetivamente, que nós, operadores do direito, enfrentemos as questões e que a população saiba que nós estamos compromissados não com os números em si, mas, acima de tudo, com um bom julgamento. O que nós queremos é que quem mereça ser condenado seja condenado e quem a sociedade reconheça que deva ser absolvido, independentemente do motivo, seja absolvido, porque o direito é, efetivamente, aquilo que nós demarcamos. O que é ilícito significa que nós, em sociedade, no contrato social, dissemos, isso aqui não vale, isso aqui, se fizer, está errado, isso aqui será punido. Então, se a sociedade diz, olha, ele fez, mas tem que ser absolvido, por que não? É esse o tema que nós vamos debater aqui, discutir, e com as suas particularidades, com as suas nuances, como a doutora Lorena mencionou, o jurado, ele é leigo. Nós vamos exigir posicionamentos técnicos, por exemplo, sobre excesso doloso e excesso culposo, que é algo que atormenta o operador do direito. E quando esse excesso não é doloso, não é culposo, ele é impunível, ele é, por exemplo, exculpante, você vai falar isso com um cidadão que terminou o 2º grau, porque o juramento que ele, jurado, faz não é decidir, como eu, desembargador, fiz, decidir de acordo com as leis, a Constituição e o regimento interno. Não, é a convicção. O compromisso dele é com o ideal de justiça. E o ideal de justiça nem sempre está traduzido na letra fria da lei. Então, eu acho muito bom o debate e espero poder contribuir com essas discussões aqui. Bom, falando sobre isso, né, sobre o fato do júri ser leigo, né, os jurados podem decidir acima e além das regras jurídicas? Doutor Cláudio. Oportuna a sua pergunta, Laura, e eu aproveito, inclusive, as brilhantes colocações do doutor Carlos Henrique, que, aliás, não surpreendem por toda a sua história e a sua bagagem, porque ele tocou num ponto de suma relevância sobre a questão da soberania do júri e o âmbito do poder de sua decisão. Eu acrescento apenas que, por isso mesmo, que o nosso arcabouço jurídico prevê a possibilidade de recurso contra a decisão do júri em relação não a qualquer decisão do júri ou do conselho de sentença, mas única e exclusivamente em relação às decisões, Laura,
ao ensejo da sua pergunta feita na sequência, mas unicamente em relação às decisões manifestamente, essa é a terminologia da lei, contrárias à prova do processo. Aí eu vou passar para a doutora Lorena, que ela falou exatamente sobre essa questão, né? Quando saber se é manifestamente Mas essa é a contra as expressão da provas? lei. Por quê? Porque não é qualquer decisão, mas a decisão, quando a lei fala manifestamente contrária à prova do processo, é aquela absurdamente contrária à prova dos autos. Aquela que afronta de forma ostensiva a prova do processo. Vocês acreditam que é fácil mensurar isso, doutora Lorena? Não é fácil a mensuração, tanto que a gente está aqui, na verdade, discutindo sobre alguns critérios que a gente pode tentar limitar para poder evitar esse tipo de situação. Concordo plenamente com o Dr. Cláudio. Eu entendo a preocupação dele, né, sobre essa questão, mas é de veras complexa, já que os jurados eles têm essa íntima convicção, eles votam de acordo com a experiência de vida, sabedoria, né, formação familiar. Então, tem critérios muito além dos estabelecidos legalmente. Então, Mas sendo leigos, eles não compreendem bem essas questões muito jurídicas. Tem muita preocupação por causa de várias pautas também que sondam hoje em dia. A gente tem medo da justiça ficar como se fosse um campeonato de futebol também, né? Olha, vamos fazer uma torcida para um lado, para o outro. E não é isso que a gente está propondo aqui. E uma outra situação, o advogado, ele não a maior parte, os sérios, eles não são aventureiros, eles não fazem teses inescrupulosas para conseguir absolvição a qualquer custo. Eu mesmo tenho teses viáveis, né? Vários processos meus clientes assumem, confirmam, né? E atestam a autoria, quando a prova é cabal e tudo mais. Então, também tem essa lenda de que há uma absolvição por um milagre, como se fosse um coelho da cartola. E aí eu não acredito muito nisso, né? Então, mas há um pouco desse jogo, doutor Carlos, quem convence melhor o jurado? Quem claro. Levanta mais as paixões? A senhora viu pelo nível dos debates ali, o aperto que eu, como magistrado, passo, sempre com pessoas profissionais qualificadíssimos defendendo posições antagônicas. Mas o doutor Cláudio e a doutora Lorena tocaram num assunto importante, que é a questão da decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Na hora que nós colocamos esse advérbio, eu acho que nós comprometemos muita coisa, porque o tribunal, e aí eu dou a mão à palmatória, e eu quero tratar disso em breve aqui com vocês, o tribunal usa até uma expressão mais adiante, erro escandaloso. A súmula do tribunal diz que deve ser revista a decisão quando houver um erro escandaloso. O que é erro escandaloso? Fiquemos na Constituição, fiquemos na soberania, a gente pacifica isso. É a minha visão, mas nós podemos tratar disso mais adiante, né? Vamos tratar assim. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da soberania, né, do veredito do júri, e vamos voltar a essa questão que o senhor levantou aqui agora, manifestamente do escandaloso, do erro escandaloso, né? Aguarde, a gente volta depois do intervalo. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta ao Além das Montanhas e vamos retomar então o nosso debate falando sobre a soberania dos vereditos do júri. E eu gostaria de saber a opinião de todos vocês sobre isso, né? O aspecto de o júri ser formado por pessoas que nem sempre são conhecedoras do processo legal, formadas em direito. Isso é bom ou é ruim, na sua opinião, doutora? Para mim é maravilhoso, porque é uma demonstração democrática, uma das demonstrações mais democráticas do nosso Estado, né? A instituição do júri. Então, para mim é fantástico, é muito bom estar aqui debatendo com os senhores, porque todos nós aqui estamos comprometidos com o aprimoramento da instituição e não com a sua extinção. Então, é muito bonito isso. Então, essa discussão vem realmente somar
a tudo que a sociedade quer, né? O que a sociedade pretende com o tribunal do júri? Que a pessoa seja julgada pelos iguais mesmo, né? Pelas pessoas da sociedade, que a gente consiga dar uma resposta justa de acordo com os parâmetros, né, dos cidadãos. Então, para mim, o jurado ser leigo contribui para as visões de vida, pela complexidade, pela sociedade multicultural em que a gente vive. Então, para mim, é a instituição muito bem demarcada constitucionalmente, uma garantia do cidadão, como o próprio doutor Carlos Henrique disse, né, na garantia fundamental. Então, eu não vejo isso como um demérito a pessoa ser leiga em direito. Eu vejo como uma qualidade, porque formados em direito, técnicos nós somos. Agora, um plus na justiça, a justiça ela é formada por uma parte técnica, mas também tem os nossos ideais como sociedade, com a sociedade que queremos. Então, para mim, a instituição do júri ela é perfeita nesse sentido, mas buscando o aprimoramento sempre com os senhores. Doutor Cláudio, concorda? Concordo inteiramente com a doutora Lorena. Eu queria acrescentar que, recentemente, a instituição do Tribunal do Júri, esta instituição democrática, como o doutor Carlos acabou de dizer que completou 200 anos no Brasil, instituída que foi em 1822 por um decreto. E a prova de que ela funciona tal qual ela está nesse bicentenário, né? Nada melhor do que ser composto por pessoas leigas na acepção técnica da palavra, que decidem conforme a sua íntima convicção e que devem satisfação a elas próprias, à sua própria consciência. E é isso que a Constituição quer, que essa composição seja heterogênea, representando os mais diversos segmentos da sociedade. Elas integram a sociedade e a representam concomitantemente. Não precisam ser oriundos dos setores ou da comunidade jurídica, porque, na verdade, cada qual desses integrantes carregam dentro de si o sentimento de justiça que habita no coração de cada um deles. E é isso que é o mais relevante, o mais importante. E ao proferir uma decisão dizendo sim ou não para condenar ou para absolver, é isso que eles estão fazendo, afinal de contas, de forma que isso funciona. A preocupação em relação à proibição de um recurso, aí sim nós passamos para o campo do direito que nada tem a ver com a formação eclética ou heterogênea. Por quê? Porque a partir da vedação de um recurso apenas para uma das partes, que integra essa sistemática ou esse sistema, nós violamos alguns regramentos do sistema. Me refiro ao princípio da isonomia ou da igualdade, que está no artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual todos são iguais perante a lei, Ministério Público, defesa, porque se somente a defesa poderá recorrer de uma decisão condenatória, por que o Ministério Público, não por si, mas representando a vítima, não poderia recorrer de uma decisão absolutória? Viola o princípio também estampado na Constituição Federal, segundo o qual é assegurado o duplo grau de jurisdição, e mais, viola o Pacto de São José da Costa Rica, que no artigo 25, do qual o Brasil é signatário por força do decreto 678 de 92, que recentemente comemorou 30 anos, segundo inclusive o Dr. Carlos, o próprio Supremo Tribunal Federal comemorou em evento da sua adesão, diz que todos, sem distinção, diga-se Ministério Público, vítima em sentido amplo, diretas e indiretas, conforme resolução 243 do Conselho Nacional do Ministério Público, têm direito ao recurso. Por que estas pessoas, vítimas, famílias enlutadas, por exemplo, não poderiam ter direito a uma segunda opinião? Não para condenar, mas para submeter a um novo julgamento. Seria desequilibrar a balança da justiça, podemos dizer assim? E, repito, nos moldes do que disse o Dr. Carlos, nos moldes do que disse a doutora Lorena. Não qualquer decisão, mas um erro grotesco. Por exemplo, traduzindo em miúdos, Laura, imagine que eu e a doutora Lorena digamos aqui, a sua camisa não é verde, a sua camisa é amarela. Nós precisamos de alguém que, em sã consciência, diga, uma instância revisora, doutor Carlos, enquanto segunda instância, diga, esse é um erro grosseiro.
alguém precisa dizer para a doutora Lorena e para o Cláudio que essa camisa não está parecendo amarela. É isso. Desembargador, na sua opinião, a questão do júri ser leigo ajuda mesmo essa constituição do que é o Tribunal do Júri? Ajuda. Aí nós precisamos resgatar algumas questões. O que precisa ser? Quais são os atributos que uma pessoa deve ter para ser jurado? Maior de 18 anos e idoneidade notória. Ponto. Isso faz com que nós tenhamos um leque muito maior de pessoas aptas a compor um conselho de sentença. Isso significa que nós podemos dar muito maior legitimidade às decisões do Tribunal do Júri, porque, como enfatizou o Dr. Cláudio, nós não vamos extrair apenas os acadêmicos do direito, as pessoas, os operadores do direito. Que podem participar também. Que podem participar, mas não é esse o espírito. E mesmo porque, e aí nós voltamos ao Código de Processo Penal novamente, quando o jurado assume o compromisso solenemente de apreciar aquela causa, o juramento dele é de decidir com imparcialidade e os ditames da justiça. Então, quando nós falamos em justiça, e aí é resgatar uma discussão filosófica, a justiça nem sempre está na letra da lei. Ela transcende isso aí, é quase um sentimento natural. E a experiência mostra que muitas das decisões daqueles jurados, elas não são técnicas, mas elas são justas. Elas desafiariam uma aplicação técnica do Código Penal e do Código de Processo Penal, mas elas guardam uma carga muito forte de vontade de fazer justiça. Então, em razão disso, eu tenho algumas ressalvas nesse posicionamento do Dr. Cláudio. Primeiro, porque a Constituição já confere a ideia de soberania. Então, se é soberana, aquela decisão deveria ser respeitada. Só que, e nós estamos em evolução, e é bom que estejamos assim, já tivemos essa reforma de 2008, que a doutora Lorena e o Dr. Cláudio mencionaram, e devemos ter mais, porque eu acho que nós exigimos algo muito difícil dos jurados. Às vezes eles são instados a apreciarem aspectos técnicos. Na opinião do senhor, a formulação dos quesitos é complicada para o entendimento deles? Na minha visão, os jurados deveriam responder: o réu é culpado e é inocente. Ele é culpado. O senhor juiz agora é com o senhor. O enquadramento disso, se isso tem uma agravante ou se não tem uma agravante, se tem uma atenuante ou se não tem uma atenuante, isso é com o senhor. Eu lembro um caso interessante, sou filho de magistrado, numa cidade, numa comarca pequena, onde eu também fui juiz depois, eu fiz questão de ser juiz onde meu pai tinha sido juiz. Ao terminar um júri, e a região chove muito, é peçanha e tal, um jurado abordou o promotor de justiça e perguntou: senhor, acho que o doutor Paulo, era meu pai, deve ter errado na pena. Eu falei: mas por quê? Ele falou assim: não, é porque na hora da redução ele diminuiu a pena. Eu acho que o doutor Ciro, que era o promotor, falou assim: não, mas ele está certo, se era para reduzir, é para baixar. Não, mas aqui, quando chove muito e a gente aplica no jipe a redução, o jipe tem mais força, sobe, etc. e tal, sobe em morro. Então, assim, o exemplo é bem grotesco, mas mostra a dificuldade que, às vezes, aquele sujeito que mal frequentou a escola tem para compreender alguns termos. Então, ele diz: olha, eu acho que esse camarada deve ser absolvido. Acabou. Eu acho que ele deve ser condenado. Se o juiz, se o promotor, aí é uma questão de natureza técnica. E respondendo à sua pergunta, já houve uma simplificação muito grande dos quesitos. Antes, eu mencionei anteriormente com você, nós tínhamos a discussão do excesso doloso, excesso culposo. Hoje não se pergunta isso, já aliviou os jurados, né? Essa mudança já aliviou os jurados. Mas ainda assim existem aspectos que eles podem ser poupados. Então, vejo que nós devemos caminhar para uma simplificação dos quesitos, que os quesitos são fontes, sim, de nulidade de julgamento, e a forma como eles são conduzidos e a forma como eles são explicados geram isso. O doutor Cláudio é testemunha. Eu, quando eu fazia os júris,
ao ler uma pergunta, quer seja sobre autoria, materialidade, ou mesmo sobre o quesito obrigatório da absolvição, eu sempre fazia questão de perguntar aos jurados: senhores jurados, compreenderam? Sim, absolve, não condena. Sim, aumenta a pena, não diminui a pena. E eles entendiam e nós não tivemos problemas em relação a isso. Agora, já participei de debates em que o magistrado dizia, assim, não, às vezes eu leio a doutrina, mas ler a doutrina naquele momento para jurado, ler jurisprudência para jurado? Não, o jurado tem que ter essa ideia, olha, isso aqui, o sim vai representar uma condenação, não vai uma absolvição, o sim vai um incremento de pena ou não. Então, eu acho que nós vamos caminhar para isso. Na opinião de vocês sobre a formulação dos quesitos, ela é adequada hoje? A mudança foi para bem ou foi para mal? Na minha opinião, foi um avanço, já que incluiu todas as teses defensivas em um quesito genérico, então não tem mais aquela votação compartimentada, e isso facilitou os jurados essa compreensão. Chegou próximo ao modelo que o Dr. Carlos Henrique acha o ideal, do inocente, do culpado. Né? Mas na apresentação vocês têm que apresentar todos os detalhes. Sim, né? Isso fica a cargo do juiz, né? De forma mais imparcial possível, sem até envolvimento emocional, sem algum tipo de linguagem corporal que leve a crer que ele está tendente a uma tese ou na outra. Faça a leitura de forma mais imparcial possível e faça explicações também, na medida possível, assim, de forma mais objetiva, para evitar algum erro grotesco, né, na verdade. Eu concordo com a doutora Lorena, concordo com o doutor Carlos. Eu tenho apenas uma ressalva a essa reforma de 2008, Laura, que diz respeito às teses defensivas, que foram aglutinadas num único quesito, o chamado quesito genérico, como a doutrina resolveu denominar, quando se indaga se o jurado absolve o réu. Porque ali estão reunidas todas as eventuais teses defensivas eventualmente apresentadas pela defesa. E, como se sabe, a defesa no júri, mais do que ampla, é plena, é do sistema. A defesa, ou autodefesa, aquela apresentada pelo réu, ou a defesa técnica, em complemento apresentada pela defesa técnica, o advogado, defensor privado, defensor público, pode acrescentar outras, inclusive alternativas subsidiárias. O réu pode, por exemplo, negar a autoria, dizer que não foi ele, e pode subsidiariamente, supletivamente, sustentar uma causa excludente de antijuridicidade. Exemplo, legítima defesa, como pode também pedir situações outras, né, alternativamente. E teses absolutórias estarão todas aglutinadas, reunidas nesse mesmo quesito. Se houver, por exemplo, uma absolvição, o acolhimento de uma tese defensiva absolutória no quesito genérico, nós não saberemos qual foi esta tese que eventualmente tenha absolvido o réu. Nós, Ministério Público. Porque o jurado vai dizer só vai sim dizer ou não, sim, e não vai saber exatamente, o motivo. por maioria de votos. E, num eventual recurso, caso não tenha sido por clemência, e poderá também ser por clemência, qual será o fundamento que justificará o recurso a ser interposto pelo Ministério Público? Esse foi mais um dificultador causado pela reforma de 2008. Para além disso, antes, cada tese defensiva, se supletivas fossem ou subsidiárias fossem, cada uma delas deveria ser respondida por maioria de votos. São 7 jurados, pelo menos 4 deveriam responder afirmativamente sim à legítima defesa, ou sim à legítima defesa putativa imaginária, ou sim à inexigibilidade de uma conduta diversa. Agora eu posso ter uma maioria falsa ou imaginária em relação a uma ou outra tese defensiva, não constituindo uma real maioria, todas aglutinadas num único quesito chamado absolutório e, em verdade, não ter uma maioria representativa daquilo que se pretende no sistema. No caso da condenação é a mesma coisa ou não? Não, porque a condenação exige voto a voto. E cria essa discrepância e, portanto, mais uma vez, uma desigualdade nessa balança.
Doutor Carlos. Quando eu fiz a proposta, quando eu tenho a ideia do jurado ser conclamado a dizer o réu é culpado ou o réu é inocente, para desonerar o jurado, o conselho de sentença, desse ônus de identificar as teses que foram trabalhadas. Olha, isso é legítima defesa, isso não é e tal. Não, isso é o problema de vocês. Se é condenado, é o problema de vocês. Mas pode haver uma solução intermediária, essa que o doutor Cláudio sugere, no sentido, o jurado absolve o réu por legítima defesa? Só essa pergunta, sim ou não. O jurado absolve o réu por estado de necessidade? Sim ou não. Isso facilita. Começar pelo sim ou não e depois detalhar. Exato. E o importante é você permitir ao jurado que ele saiba que se ele optar pela resposta afirmativa ou pela resposta negativa, qual é o desdobramento dessa solução? Porque eles estão ali querendo fazer justiça. Eles estão ali cientes e conscientes do seu papel de protagonistas de uma definição de um caso que é relevante, né? É um homicídio. Então, a partir do momento em que nós ofereçamos condições aos jurados para bem decidir, para entender o que eles estão fazendo, as coisas fluem, né? Então, eu vejo como um passo intermediário, talvez essa proposta do Dr. Cláudio, de segmentar as perguntas sobre as teses defensivas, e outra, mais avançada, é dizer, olha, o réu é culpado, o réu é inocente. Né? E nós podemos modificar isso, e nós podemos avançar, inclusive, sobre a questão da incomunicabilidade dos jurados. Né? Às vezes algo passa desapercebido a um e não passou ao outro. Isso também é relevante, mas não está no tema 1087, fique claro. Ok. Depois do próximo intervalo, então, nós vamos falar mais sobre isso e eu queria também trazer ao debate casos de impunidade, muitos por absolvições no Tribunal do Júri, que têm causado condenações para o país, para o nosso Estado, na Corte de Direitos Humanos. Como é que nós vamos mudar isso? Aguarde um pouquinho só que a gente volta já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Chegamos ao último bloco do Além das Montanhas, então vamos voltar a essa discussão da mudança da lei que mudou esse entendimento da decisão do Tribunal do Júri. Doutor Cláudio, nós estávamos falando aqui no intervalo, queria que o senhor explicasse, né? E não se sabe quando há a absolvição, né? O que levou a ela e quantos dos jurados votaram a favor ou contra? Sim. A propósito, eu queria só relembrar, e eu acho que é importante fazer esse contexto, Laura, que essa mudança de 2008, ela ocorreu ao ensejo de um julgamento que foi emblemático. Na verdade, esse projeto de lei, ele corria a passos lentos, mas ele acabou sendo retomado por ocasião ou ao ensejo de um julgamento que foi fruto ou desdobramento do homicídio da senhora Dorothy Stank em 2005 e cujo julgamento aconteceu em 2008, após diversas sessões de julgamento. Primeiro, ela foi o réu, um dos réus, o mandante, foi condenado a 30 anos de reclusão e, posteriormente, à vista da legislação à época vigente, o Código de Processo Penal, que permitia, pelo só fato do réu ter sido condenado a mais de 20 anos de reclusão, ser ele submetido a um novo julgamento, chamado protesto por novo júri. O Dr. Carlos se lembra, como ele disse, a doutora Lorena sequer nascida era, mas no segundo julgamento ele foi absolvido. Isso, segundo um dos ministros do Supremo Tribunal Federal à época, teria causado, inclusive, um mal-estar junto à comunidade jurídica internacional. Tamanha a
o tamanho constrangimento que isso causou, não só no país, mas internacionalmente. Estamos falando de uma norte-americana, naturalizada brasileira, ativista das causas ambientais, e que foi assassinada com 6 disparos de arma de fogo em razão desse seu movimento pró-ambientalista. Em seguida, à vista dessa declaração oriunda de um ministro da Suprema Corte, esse projeto de lei foi retomado. Foi quando sobreveio a Lei 11.689. E, como eu dizia aqui, nós podemos ter à vista desse quesito genérico situações que apontam para uma falsa maioria em razão de teses subsidiárias de defesa que não necessariamente acolhem majoritariamente uma ou outra tese defensiva. Uma legítima defesa putativa, uma inexigibilidade de conduta diversa, que 2 jurados acolhem uma tese, 3 jurados acolhem outra, e no final das contas, sim, o resultado é a absolvição, mas não necessariamente temos uma maioria. E isso, Laura, é importante dizer, num país que, segundo a ONU, é o país que mais mata no mundo, não obstante a redução que o Dr. Carlos recentemente apontou, nós passamos de 110 para 108 pessoas assassinadas por dia. Isso equivale a mais de 4 pessoas assassinadas por hora, Dr. Carlos, no Brasil. É o 5º país que mais mata mulheres no planeta. Uma mulher é assassinada a cada 6 horas no Brasil. Dados oficiais apontam que no Brasil, em números per capita, nós matamos 4 vezes mais do que números globais. E não é por acaso que, segundo organismo internacional, em termos de persecução penal, entre 139 países avaliados, nós estamos em 133º lugar. Isso é um constrangimento. E hoje com uma porção de condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e que são outro constrangimento para o país, né? Eu queria perguntar para a doutora Lorena, que é a parte beneficiada quando se decide pela absolvição, num caso desse, né, de 4-3 jurados. Qual a sua opinião sobre isso? Eu não diria beneficiada, né? Porque num tribunal do júri não tem vencedores. Todos nós estamos ali, já perdemos uma vida, a pessoa está presa, está com a liberdade ali restrita. Então, eu vejo com muita preocupação essas questões, porque, no meu entendimento, os jurados eles têm que ir ali com a liberdade de julgamento. Eles não têm que ficar preocupados, por exemplo, eles não são policiais, eles não têm que ter comprometimento, por exemplo, com índices de criminalidade. Então, eles vão ali para ter o voto da forma mais justa que eles, né, de acordo com a experiência de vida, com a sabedoria, com a educação, com a família deles, né? Primeiro, eu vejo com essa preocupação. Eu acho que a gente não estaria assim com tanto discussão, né, com essa questão dessa complexidade dessa causa, se tivessem mais investimentos mesmo na polícia judiciária, por exemplo, na produção de provas. Tá? Porque aí teria um estándar probatório que a gente fala hoje em dia, o número de provas cabais de que a pessoa teria cometido um crime, já estaria ali muito claro, né, para os jurados, e aí o entendimento deles, claramente, ninguém com um arcabouço probatório tão forte absolveria uma pessoa culpada. Né? Eu realmente nunca vi isso, né, presenciei isso. Fiz um júri essa semana, muito emblemático na minha carreira, a acusado, no meu entendimento, era inocente mesmo, e o processo era um processo de 2011, uma prova muito falha. Apesar disso, a família das vítimas, de forma legítima, compareceu lá no tribunal do júri com camisa escrito Justiça, e aquilo me angustiou muito, porque é um processo muito precário e, mesmo assim, o clamor popular. E aí, ela foi absolvida, realmente as provas eram muito frágeis, né, além da condição dela de inocência. E um jurado veio e me confidenciou, falando: doutora, a gente não tem como condenar uma pessoa dessa forma, com esse tipo de situação. Poderia ter um indício, uma motivação muito vaga. Então, assim, um investimento maior nessa questão toda da polícia judiciária, câmeras nos policiais, é uma questão fatal
né? A defesa, um advogado, é inconcebível. Contra fatos mesmo não há argumentos. Se há uma gravação, se há uma interceptação telefônica, um exame de DNA, então realmente diminuem os riscos aí de uma absolvição por clemência, né, do meu ponto de vista, pelo que eu vejo. E eu gostaria muito que os estudantes de direito, as faculdades também fizessem estatística disso, porque a absolvição por clemência na minha carreira foram muitos poucos casos, né, que eu sustentei também, que eu tive lastro probatório, argumentação para sustentar isso perante o Conselho de Sentença. Porque ali eu não estou fazendo, como eu já disse, um papel num circo, de uma mágica, de fazer um julgamento contrário à prova dos autos. Como que a defesa também vai sustentar uma situação que não existiu, já que já foi feita uma investigação ali com vários, né, questionamentos já comprovados. Então, também fazer esse tipo de investimento, a gente consegue reduzir os danos ali nesse tipo de situação quando tiver essa votação. Então, eu acredito, tem a situação das condenações do Brasil na Corte, né, de Direitos Humanos. Eles até galgaram uma nomenclatura que é a coisa julgada aparente ou fraudulenta, mas são processos também que eu não consegui me debruçar, eu não posso falar que houve uma injustiça, não sei as provas que foram produzidas ali, ainda mais provas de processos antigos como era a polícia antigamente, que já evoluiu bastante, mas com os investimentos, a gente sabe, precários. Então, como que eu vou falar que houve ali uma injustiça, uma impunidade? Vai ser uma punidade a qualquer custo para dar uma satisfação internacional? Também a gente vai ter que fazer essa balança aí, porque a gente não conhece o processo. Eu não posso falar assim, teve prova ou não teve prova nesse processo. Isso aí foi uma vergonha para o Brasil internacionalmente, mas eu não conhecia o processo, então não sei ali como que os jurados decidiram, se foi realmente um erro no julgamento ou se foi um erro que antecedeu por toda a cadeia de custódia da prova. Doutor Carlos, concorda? Nesse caso, por exemplo, que o doutor Cláudio trouxe, né, da irmã Dorothy, primeiro o réu foi condenado e depois absolvido. Mas aí nós Como temos, evitar esse tipo de... Então, aí eu tenho que apresentar um caso de contraponto. O caso dos irmãos Naves, em Minas Gerais. Que eu tive a honra de ser juiz em Araguari, manuseei os autos, trouxe os autos a Belo Horizonte, onde eles integram o museu do Tribunal de Justiça. E é um caso emblemático, em que o Tribunal do Júri, por 2 vezes, absolveu os irmãos Naves e o Tribunal de Justiça, à época ele poderia fazer, validou a prova obtida e os condenou por um crime que não existiu, porque a vítima apareceu depois. Então, eu fico na solução intermediária. Eu vejo como uma necessidade enorme de nós termos uma polícia judiciária muito mais preparada. Nós temos que investir em recursos para a polícia, mesmo porque, eu lembro ao telespectador aí, dos casos emblemáticos que despertaram atenção na mídia, a produção da prova pericial. Que não são só no Brasil que acontecem, né? Vimos o caso do O.J. Simpson, que até faleceu, né, na semana passada, que foi um caso emblemático nos Estados Unidos por causa das provas que eram... Das provas. E eu digo o seguinte, alguns casos emblemáticos no Brasil, nós tivemos uma dinâmica probatória muito mais rica do que os casos comuns. Uhum. E eu defendo, para os casos comuns, a mesma riqueza de provas. Porque conhecendo os promotores como eu conheço, conhecendo os advogados como eu conheço, eu posso afirmar que o nosso compromisso é com o bom julgamento. É esse o bom julgamento. Se às vezes não tem uma tese absolutória, a doutora Lorena não tem uma tese absolutória, tem uma tese para diminuir a pena, abrandar o rigor da punição. Se o doutor Cláudio, eventualmente, não tem elementos para uma condenação como ele queria, mas ele pode pedir uma condenação, reconhecimento da culpa, por algo menor. Mas nós precisamos dar elementos, e isso é que eu sinto faltar aos jurados. Então, fazendo uma revelação, acho que eu comentei com o doutor Cláudio, e eu só fiz isso depois que eu saí do júri e fui para o Tribunal de Justiça, eu tinha um cuidado de não estudar o processo que eu ia julgar, porque eu tinha receio de, ao interrogar o réu, eu já levar para um lado ou para o outro, porque eles são muitos, os promotores e os advogados, eles são muito contundentes nas suas manifestações, essa observação. Então, quando eu
fazia o interrogatório sem estudar, eu me colocava na posição do jurado e eu sentia que os jurados estabeleciam uma conectividade comigo a ponto de falar assim, opa, o doutor tem talvez as mesmas dúvidas, o doutor talvez esteja procurando o que eu quero saber. Isso facilita. E só depois, aí eu ia ver os aspectos técnicos e tal, formulação de quesitos, que sempre é um tormento, e fazia a sentença na hora. O doutor Cláudio é testemunha disso, faço a sentença na hora. Bom, mas então o que eu quero dizer é que a dúvida do jurado é uma dúvida que o juiz tem se ele não debruçar sobre a prova. E quando nós exigimos do jurado uma perfeição na conclusão, nós estamos exigindo muito mais do que ele pode entregar. E até porque vale isso para nós, operadores do direito, e vale também para os jurados, a máxima de Feuerbach, in dubio pro réu. Se eu não tenho uma convicção da responsabilidade, eu tenho que absolver. Cabe ao Estado punir. Se eu estou convicto da responsabilidade, me cabe condenar. O que não pode acontecer é eu, estando convicto da condenação, eu absolver. Estando convicto da absolvição, condenar. Isso é que não pode acontecer. Uma falha muito mais do Estado na fase de produção de provas, de investigação, do que do fato de os jurados serem leigos ou não compreenderem bem. E eu vou só complementar isso aqui, e quando eu mencionei a polícia, eu falo também do judiciário e falo do Ministério Público. Em Belo Horizonte, foi uma dificuldade para nós implantarmos o 3º Tribunal do Júri. Tínhamos só 2. Quando eu cheguei no Tribunal do Júri em 2009, se eu fizesse júri todos os dias, nós teríamos júri até 2026. E se não cometêssemos mais crimes. Isso é um absurdo. Nós temos que julgar. A doutora Lorena mencionou um caso de 2011 julgado agora em 2024. Isso é uma resposta do Estado ou isso é uma vingança no caso de condenação? Isso nós temos que evitar. Então, o judiciário também tem que fazer a sua meia-culpa, investir mais na capacitação dos seus magistrados e aumentar o número de varas criminais e não só prestigiar, por exemplo, varas de fazenda pública ou varas cíveis, e o Ministério Público também. Colocar mais promotores de justiça voltados para a área criminal. Doutor Cláudio, como é que o Ministério Público vai trabalhar essa questão? Primeiro, Laura, eu concordo inteiramente com o doutor Carlos e as observações que ele fez, mas acerca da ponderação, aliás, muito bem colocada, que o doutor Carlos Henrique fez sobre o caso dos irmãos Naves, e que tem tudo a ver com aquilo que nós falamos aqui, que a mesa tratou sobre a importância da formação de um conselho leigo na acepção técnica da palavra, eu acrescento que como é importante essa formação heterogênea, na medida em que aquilo que o doutor Carlos Henrique disse só mostra que o júri acertou nas 2 oportunidades, absolveu a imputação que pesava contra, no caso dos irmãos Naves. E o tribunal errou, condenou. É o mesmo no outro caso que o senhor citou aqui, da irmã Dorothy, né? Foi condenado o réu. Mas o júri, ao contrário do que equivocadamente muitas vezes se propaga, é quem acertou. Né? E, posteriormente, quando se permitia que o tribunal, a segunda instância, não submetesse a um novo júri, mas julgasse novamente, é que cometeu o erro. Bom, no tocante a essas necessárias revisões, eu estou de pleno acordo. Não passa só pela reforma de uma estrutura da investigação, mas também pelo próprio Judiciário, pelo Ministério Público, e esse tem sido um pleito dos promotores do júri. Um olhar mais criterioso aquilo que é a certidão de nascimento do Ministério Público, o Tribunal do Júri. É dali que o Ministério Público vem. E é preciso, então, que se estruture melhor as promotorias do júri. Eu não tenho nenhuma dúvida, a exemplo do que disse o doutor Carlos Henrique. Por outro lado, no tocante às condenações no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é uma preocupação, porque é mais um constrangimento a que o Brasil é submetido. Hoje o Brasil ostenta nada menos do que 13 condenações.
E eu quero citar aqui apenas, pelo menos uma delas, porque esta é muito emblemática, é uma das últimas, envolvendo o caso Márcia Barbosa. Esta moça do interior da Paraíba, a quase 500 quilômetros de João Pessoa, saiu de lá aos 20 anos, uma moça pobre, e se envolveu com um deputado estadual, Dr. Carlos Henrique. À época, no seu 5º mandato, com 54 anos de idade. Em 97, ela foi assassinada por asfixia. Um mês depois, o inquérito estava concluído e o deputado estava indiciado. O Ministério Público, pouco tempo depois, a denunciou. Por 2 vezes, por exigência constitucional à época, a Assembleia Legislativa negou o prosseguimento da ação penal. 5 anos depois é que foi possível dar início à ação penal com autorização. Anos depois, ele foi condenado a 16 anos de reclusão como mandante do crime. Recorreu em liberdade e veio a falecer. Nunca cumpriu um único dia de pena, não obstante todas as provas que apontavam para a sua responsabilidade. O caso foi levado. Feminicidas não têm esse privilégio. Não. O caso foi levado à Corte Internacional de Direitos Humanos, ele faleceu, nenhuma responsabilização foi imputada a ele e a Corte Internacional responsabilizou o Estado brasileiro, inclusive imputando ao Estado brasileiro uma indenização à vista dessa omissão do Estado brasileiro. Por quê? Porque o acesso à justiça, devido processo legal e a rápida solução dos processos também se destinam à vítima e não exclusivamente aos acusados. Bom, muito obrigada a vocês pela presença aqui hoje, por participarem desse debate. E a vocês que estiveram nos assistindo, confiram os outros programas do Além das Montanhas no nosso canal do YouTube, mpmg.oficial. Até breve.